Shalom, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês neste dia. Hoje, domingo de Páscoa, onde muitos celebram que é a verdade, né? A ressurreição do Senhor Jesus, né? E assim, celebramos a Páscoa, muito assim de forma equivocada, mas, como é que eu posso dizer? A celebração da Páscoa é a celebração do nascimento, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Haja vista que a maior importância, amados, desse dia é você compreender o significado da Páscoa e que o Senhor Jesus possa fazer morada na sua vida. Ele possa ressuscitar, nascer no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Porque somente por meio da graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, que é a nossa Páscoa, temos a vida eterna. Amém? E a mensagem dessa noite, não vou pregar sobre Páscoa, mas foi só essa introdução. Por quê? A mensagem de hoje, né, ela tem o intuito de começar a preparar os nossos corações para uma mensagem que eu estou prometendo já trazer faz tempo, mas correria, eu tenho que colocar muitos versículos bíblicos em ordem, não em ordem cronológica, mas contextualizada, para que você possa compreender a mensagem. Amém? Então, é uma preparação para a mensagem que virá em breve, que é um dos maiores males, um dos maiores enganos no meio do povo evangélico, hoje, que é pregado em muitas igrejas. Amém? E como eu falo, esse aqui é o canal onde eu prego a verdade, eu prego a palavra de Deus, à luz da própria palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, não. É o que a palavra de Deus diz. E eu sempre provo isso por meio de textos bíblicos. Não é frase de A, de B, não, é textos bíblicos. Amém, amados? Então, vamos ler Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 27. Amados, eu deixo a relação dos versículos aí, mas anote, acompanhe comigo aí na sua Bíblia para que você compreenda. Amém? E antes de prosseguir, além de deixar o seu like, o mais importante, que eu sempre digo aqui no canal, é que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que pessoas possam enxergar a luz do Evangelho por meio da palavra de Deus que é pregada aqui. Amém? Então vamos ler. Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 27, que diz: Porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para os pobres. Não está dizendo para pastores, para líderes, para corpo diaconal, não. Para os pobres, com o povo de Deus de Jerusalém. Eles acharam por bem fazê-lo, mas a verdade é que eles lhes devem isso. Pois, se os gentios, que somos nós, se os gentios participaram com os judeus nas questões espirituais, amados, está aqui na Bíblia, não é o que eu estou achando, não, é o que está na Bíblia, questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus nas questões materiais. Bom, vou fazer uma breve introdução. Então entenda bem, primeiro, que somos participantes com os judeus no mundo espiritual. Espiritual é salvação. Espiritual é o perdão dos nossos pecados. Salvação espiritual é a remissão dos nossos pecados e que nos libertou da morte eterna, não da morte desse corpo físico, da morte eterna, para a vida eterna com Deus no Messias, em Jesus. Amém? Então, mundo espiritual. E, por sua vez, os judeus, os cristãos daquela época, eles, como Paulo colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ajudavam os judeus pobres, de Jerusalém, de Judá e de outras regiões. Outros textos você vai compreender isso melhor. Entende? Então não é questão de
dar dinheiro para a liderança. Muitos, né, usam o nome de Deus, induzem, fazem aquela lavagem cerebral para você se sentir culpado. Faça sua oferta de amor para a obra de Deus. Só que esse Deus que eles colocam não é o Deus verdadeiro. Não é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. É o Deus do seu bolso. Amém? Que isso, irmão Rom? Sim, eu vou chegar lá. É só um alerta, porque às vezes somos participantes com os judeus no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então isso não quer dizer, dá o seu dízimo, dá o seu... Entenda bem, não estou pregando sobre dízimo e oferta aqui não, tá? Mas só para você entender. Então se der o seu dízimo, você vai ficar rico. Mundo espiritual é riqueza no mundo espiritual. Aqui não está falando de dinheiro para você não. Você ajuda de forma material os necessitados, os pobres da igreja. Os pobres. Amém? Vamos prosseguir. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 6. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 6. Que diz: Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Não está falando de bênçãos materiais na terra. Um carro novo, faça a campanha tal, venha para a campanha, abençoa, faça uma oferta de fé. Deus vai te dar o carro novo, a casa nova, o emprego novo. Se você ganhar um salário mínimo, você vai passar a ganhar 3 salários mínimos. Se você ganhar 3, você vai passar a ganhar 10. Se você ganhar 10 salários mínimos, você vai passar a ganhar 20. Não. Não é o que a Bíblia nos ensina. Eu vou falar sobre isso. Mas, amado irmão, tem textos sim, mas depois eu vou entrar nesses méritos, quando eu pregar sobre um dos maiores enganos do mundo na igreja cristã. Amém? Então, isso é uma introdução. Então, vamos lá, continuar. Vou ler o versículo 3 novamente. Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, na sua versão da Bíblia, Jesus, o Cristo, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual no céu. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que por meio do Messias de Yeshua fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado, esse amado com letra maiúscula, que é o nosso Senhor Jesus. Então, amados, entenda, essas bênçãos espirituais, elas incluem salvação, eleição, redenção, perdão e o selo do Espírito Santo. Não fala de dinheiro, não fala de riqueza. Entenda, eu sempre prego aqui, amado, o seguinte: não é errado você trabalhar, estudar arduamente, sacrificar um pouco, às vezes. Existe essa necessidade, às vezes, de a gente sacrificar um pouco da nossa vida, um pouco da família, para trabalhar, fazer umas horas extras, estudar, se qualificar cada vez mais para você galgar, uma posição melhor na tua empresa, onde você trabalha. E aí você ter uma renda melhor para dar um melhor para sua família. Isso não é errado. O problema, como eu disse na última mensagem, que um dos maiores enganos também, não é o que eu vou pregar no futuro, que eu já falei algumas vezes sobre isso, é a tal da teologia da prosperidade. Porque essa ânsia do homem ficar rico, milionário, bilionário, ter fortunas, carro na garagem, carro de 3 milhões de reais, de 5 milhões de reais que existe, basta você pesquisar Mercedes, BMW, enfim, Lamborghini, e você vai ver isso. Porsche, você vai ver isso. Carros nesses valores. Enfim. Então, às vezes a ganância do homem de querer ficar rico, aí esses lobos fazem essas campanhas, dá o seu tudo que Deus vai te dar tudo. E a promessa que ele nos fez não é essa, a gente vai chegar lá. Amém? Então eu já li 2 versículos que Deus nos abençoou no mundo espiritual e não no mundo material. Entenda, Deus pode tornar alguém rico? Sim. Ele é poderoso para isso.
né? Mas quem ofereceu riqueza em troca de adoração, perdão, foi o diabo. Isso você pode ler Lucas capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E o inimigo leva ele a um ponto alto, que ele vê todas as glórias e reinos do mundo e fala: se prostrado me adorares, te darei todas as glórias, todos os reinos que você viu, porque tudo foi me dado. É o diabo que faz essa oferta para Jesus. Não é Deus. Então, se algum lugar prega esse negócio de que você vai ficar rico adorando esse Deus, procura ver esse Deus. Porque lá em Mateus fala, me fugiu agora a referência, a Mateus fala, quando o próximo Jesus fala, o homem não pode servir a dois senhores, a Deus, o Pai, e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Está entendendo a profundidade disso? Então, se só prega essa riqueza, é o altar de Mamon. Porque quem ofereceu riqueza em troca de adoração foi o diabo. Está na Bíblia isso. Lucas, capítulo 4, onde Jesus é tentado pelo diabo. Amém? Então entenda isso. Entenda isso. Amém, amados? Vamos prosseguir. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Eu vou ler em seguida o versículo 2, o versículo 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: mas graças a Deus que no Messias nos leva constantemente em uma posição triunfal e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo. Então, nós vimos nos textos anteriores, estes dois textos, que Deus nos dá a vitória no Messias. Não é na força do meu braço, do que eu penso, do que eu acho, do que eu posso achar, determinar, enfim. Porque eu determino. Não, é Deus que tem capacidade disso. Outra coisa que tem sido pregada constantemente em muitos altares, essa questão do eu determina a vitória, tua vitória, determina isso. João fala, nada não nos é dado se não vier dos céus, se não vier de Deus. Né? Aí isola um versículo bíblico, que é Isaías 14, 26, se não me falei memória, 24, que diz assim: assim como pensei, se sucederá, assim como falei, acontecerá, diz o Senhor dos Exércitos. Só que ninguém usa esse texto final. Amém? Aí fala, determina a tua vitória isso, mas quem tem poder para dizer, haja luz e houve luz é Deus. Não é eu vou falar, haja 1 milhão na minha conta do banco, e amanhã eu vou olhar agora o extrato no aplicativo e está lá 1 milhão. Não. Isso aí, engano. Amém? Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que diz: vocês, porém, são o povo escolhido, os sacerdotes do rei, na minha versão, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Na sua versão deve estar assim: vós sois nação santa, povo eleito de Deus, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos sacerdotes de Deus, mas no Messias, em Jesus. Então, todos nós, isso não é título para pastor, para diácono, para presbítero, para bispo, para arcebispo, seja quem for, não. E Pedro escreveu sua epístola para a igreja, para o povo de Deus. Ele não escreveu para os sacerdotes, para os levitas, não. Até porque, amados, entenda bem. Vamos lá. Eu desafio a qualquer um, desafio forma de falar, tá, amados? Porque não é perfil meu nem do canal. Mas assim, qual dos apóstolos era o de linhagem sacerdotal? Tanto que a Bíblia mal cita a origem de cada um, de que família eles eram, a qual tribo pertencia. Dá para entender a profundidade disso? Porque, né, eu já vi pastores pregando
o seguinte: não, vocês têm que dar o dízimo, porque eu sou sacerdote. Ué, ele é da tribo de Levi? Um brasileiro é da tribo de Levi? Tudo bem, a gente sabe que existe. Mas numa conversa minha, alguns anos atrás, conheci um judeu, né, pela internet, não tenho amizade com ele, ele fala português, graças a Deus, meu inglês não é tão bom, o hebraico, menos ainda que eu não sei falar nada de hebraico. Mas eu, né, era questão de trabalho, entenda. Mas assim, eu consegui dar uma fugidinha do trabalho, a questão de trabalho, e perguntei assim: poxa, irmão, poxa, meu amigo, posso lhe fazer... desculpa aí, eu queria te fazer uma pergunta, não é questão de trabalho. Se você puder responder, me dá essa abertura, é um tanto pessoal, mas se você puder me dar essa abertura e responder, eu agradeço. Ele: não, pode perguntar, Romo, sem problema algum. Eu sei que você é judeu, de Israel, tal, né? Você nasceu, é de linhagem de Israel. A qual tribo você pertence? A resposta desse judeu foi a seguinte: como assim? Não entendi. O negócio é tão sério quando Jesus, né, rasgou o véu com o seu sacrifício, que até eles se perderam hoje, que eles nem sabem mais de que linhagem são, de que origem, de que tribo eles são. Pode ser que alguns ainda saibam, não estou generalizando, tá, amados? Então entenda. Então é tão forte isso, que como é que um brasileiro pode dizer que ele é sacerdote para receber dízimo? Se nem os sacerdotes de Israel hoje, os judeus ortodoxos, recebem dízimo. Irmão, que é contra dízimo? Não, entenda bem. Isso é uma introdução que eu vou falar futuramente, mas essa mensagem eu vou pregar com todos os textos bíblicos aqui. Mas eu estou chamando a atenção porque quando essa pessoa fala que ele é sacerdote, então o dízimo da igreja dele tem que ser repartido com todo mundo. Até aquele irmãozinho mais simples, mais humilde, está lá no cantinho com a sua Bíblia, às vezes com aquela Bíblia já surradinha, com as folhas já penduradas, enfim. Ele tem que distribuir o dízimo também para esse irmão também. Porque quando Pedro fala, vós sois, vocês são, ele se dirige a todo o povo de Deus. Ele não se dirige aos pastores, aos bispos, presbíteros, arcebispos, diáconos. Não. Ele fala para o povo, para mim e para você. Que eu me identifico sempre no canal como irmão Rômulo. Eu não tenho título de pastor. Eu não fui ordenado a pastor. Eu não sou diácono. Eu não sou presbítero. Eu não fui ordenado em nenhuma dessas posições. Então, eu jogo com a verdade. Eu sou o irmão Rômulo, irmão no Messias, irmão em Jesus de todos vocês que estão aqui no canal. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho. Ponto final. Se um dia Deus achar, você ordenar pastor, é Deus que vai resolver no tempo dele. O meu desejo no canal é pregar a verdade do evangelho para vocês, que há muito sido esquecido e não tem sido pregado. Prega-se campanhas, mas e pregar a campanha do arrependei-vos e se volte para Deus? Inclusive muitos líderes de igrejas, tá? Inclusive certas lideranças que estão soberbos, inclusive eles. Como disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ou em outras versões, nas versões mais recentes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí o ser humano comum, porque eu sou pastor, eu não sou nada. A gente não é nada. A gente é pó, é cinza e barro. Amém? E para encerrar, 1 João capítulo 2, versículo 25. Na sua versão vai estar escrito mais ou menos assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A minha versão, que é a Bíblia Judaica completa, que eu sempre prego aqui, está aqui ela, canal. Tem um link para você comprar, infelizmente não tentei negociar, né, com os fornecedores dessa Bíblia, cupons de desconto, mas não consegui, como meu canal ainda é pequeno, tem poucos participantes, talvez, não sei, o que eles levaram a negar essa questão de dar desconto aqui, então, enfim. Mas a minha versão diz o seguinte: é isto que ele, Deus, em Jesus nos prometeu, vida eterna. Então, os textos de Romanos 15 e Efésios 1, 3 a 6, Romanos 15, versículos 26 e 27, diz que ele nos abençoou
no mundo espiritual. Não diz mundo material. Como eu disse, você buscar conhecimento, se aperfeiçoar, né, no teu trabalho, na tua profissão, né, cada vez se especializar cada vez mais, para galgar algo melhor, para conquistar sucesso, benefícios financeiros, trabalho, montar uma empresa, enfim, Deus é que sabe todas as coisas. Só estou dando exemplos. Não é errado. O que é errado é essa teologia da prosperidade que é pregada de forma errônea, com textos tirados do Antigo Testamento de forma isolada, para iludir o povo, para encher a igreja, porque todo mundo quer dinheiro, quer riqueza, todo mundo quer dar um conforto, um luxo para a sua família, né? Quer comprar um carro novo, uma casa melhor, móveis melhor, agradar a esposa, comprar uma roupa de marca, um perfume importado, né? Aquele sandália, dar dinheiro para a esposa fazer cabelo, unha, enfim. Todo mundo quer o melhor. Aí a certa liderança religiosa entendeu isso, tirou isso do Antigo Testamento e prega as campanhas. Abri um parênteses aqui, eu estava conversando esses dias com um irmãozinho muito abençoado. A gente começou a conversar no trabalho, na saída do trabalho, vestiário, né, e começamos a falar sobre um montão de coisas e tal, sobre o mundo espiritual, sobre as coisas de Deus. E Deus nos ensinou o seguinte ali no meio da conversa, né, que eu estava comentando um negócio de campanha de igreja. Aí eu vi recentemente no grupo a campanha do azeite, que Deus não deixará faltar o azeite. Isso é no Antigo Testamento. Então, por que quase não se prega no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é o arrependimento, arrependei-vos, se volta para Deus, abandone seus pecados. Entendo, não estou acusando ninguém, julgando ninguém, porque pecadores todos nós somos. Mas se eu conheço, sei que uma prática é pecado, eu não vou viver nessa prática. Amém? Então, mas pegam itens do Antigo Testamento, isolam e fazem essas campanhas. Aí no meio da conversa, como é que Deus direciona as coisas? Aí Deus nos deu o seguinte entendimento: às vezes você está faltando, como aconteceu comigo, como aconteceu com ele também, a gente dando testemunho um para o outro ali, falando das coisas do mundo espiritual. Às vezes está faltando aquele dinheirinho para você comprar um gás, uma coisa e tal. Aí de repente chega alguém na tua porta, chama: pô, irmão, faz um negocinho ali para mim ali, pô. Aí tu vai lá, faz, resolve, conserta, o cara vai então te dar um dinheirinho, aquilo que você estava precisando. Esse foi o azeite que foi multiplicado, irmão. Compreendeu? Às vezes você está assim batendo cabeça, preocupado com uma conta que está para vencer. Aí de repente surge uma oportunidadezinha, uma hora extra que você faz no trabalho, ou um serviço que alguém te chama para fazer por fora, você recebe na hora. É o azeite que está sendo multiplicado. Mas faz a campanha, não, porque você vai ficar rico. Porque o azeite naquela época, dessa passagem, que Eliseu chama a viúva e pede pão, a viúva ia morrer lá, ele pede: faz um bolo para mim e com esse azeite e com essa farinha. Ela: não, ia fazer um bolo para mim, para meu filho, e depois a gente ia morrer que não tem mais nada. Ele vai, faz esse bolo primeiro para mim, depois vai, junta todas as vasilhas, aos seus vizinhos que puder, e vai derramando, porque não acabará o azeite da tua vasilha até essa seca acabar. Porque azeite naquela época era caríssimo. Caríssimo. E ela se sustentou aquilo ali por muitos anos, por muito tempo. Aí pegam isso aí, tira do contexto e fazem essas campanhas. E muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes falam assim: faça uma oferta, essa oferta é o bolso deles, colocando o nome de Deus, dizendo que Deus é que vai te abençoar. Só que muitas vezes Deus te dá uma bênção ali e você não glorifica o nome dele. Um trabalho que surge para você fazer, né, um biscate, um trabalhinho, um servicinho por fora, um final de semana que surge para você fazer, e você ganha aquele dinheiro que você vai pagar uma conta, comprar uma coisa, é Deus te abençoando, e às vezes a gente não enxerga isso. Isso foi o azeite multiplicado. Está entendendo? Só que a promessa do Novo Testamento para nós, os gentios, é a vida eterna. Como disse, quem prometeu riqueza foi o diabo. Então cuidado com esse altar que você está servindo. Se prega muito esse tipo de campanha, foge disso. E eu estou te dando respaldo bíblico, amado. É só você ler Lucas capítulo 4, do 1 ao 13, se não me falha a memória. Amém? Então, que Deus te abençoe, possa iluminar sua mente. Acabei não falando o título da mensagem hoje, né? Porque
Porque assim, na hora eu preparei a mensagem e nem me preocupei com o título. Mas, vamos dizer que é mundo espiritual. Bênçãos do mundo espiritual. Porque a nossa maior bênção é a salvação. E como disse aqui, fechando essa mensagem, 1 João capítulo 2, versículo 25, é isto que ele nos prometeu, a vida eterna, ou seja, a salvação. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo final de domingo, compartilhe com o número de pessoas possíveis, reflita, leia todos os textos bíblicos, anote, marque para que você não seja enganado, amado. Para que você não esteja numa igreja anátema, que prega coisas contrárias ao que eu acabei de pregar para você. Amém? Deus abençoe a todos, shalom, até o próximo sábado. E antes de concluir, quero pedir perdão aos amados, que semana passada eu acabei não fazendo mensagem, que no sábado foi muito concorrido, eu ia preparar a mensagem no domingo, mas precisei socorrer uma pessoa que bateu nas minhas portas, e a gente não pode negar a ajuda das pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém? Deus abençoe a todos, shalom, até o próximo final de semana. Deus abençoe a todos.